Fala aí, galerinha, tudo bem? Tudo bem, oitavo ano? Como estão vocês, tá? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão, a revisão do simuladão de geografia, tá certo? Então vamos lá, se liga aí, oitavo ano, na revisão do simuladão. O assunto que vai cair, né, nesse quarto simuladão corresponde aí aos povos pré-colombianos. E quem eram esses povos pré-colombianos, né? O continente americano ele já era habitado por povos quando os europeus chegaram no século XV, tá certo? Então, quando os europeus chegaram, esses povos já viviam aqui. Por essa razão, eles são chamados de povos pré-colombianos. Basicamente estudamos três, porque são civilizações muito maiores, tá? Haviam vários grupos indígenas, esses são indígenas também, os maias, astecas e incas são indígenas, porém eles viviam de forma diferente, por exemplo, dos índios que viviam aqui, dos índios que habitavam a região dos Estados Unidos e do Canadá, tá certo? Eles se configuravam como civilizações mesmo. Por quê? Porque eles tinham forma de organização política, eles desenvolviam uma religião mais concreta, eles constituíram cidades, tá certo? Com construções edificadas, diferente dos índios que viviam aqui no Brasil, tá certo? Por isso que essas civilizações elas vão ser tão estudadas, tá? Porque assim como os egípcios foram importantes para a formação das sociedades no período deles, assim como os gregos foram importantes e os romanos, aqui no continente americano também se desenvolveram civilizações com essas características, que são os maias, os astecas e os incas, tá? Então, professora, vamos ser práticos. O que de fato vai ser perguntado? Quais são as civilizações pré-colombianas, tá? Estudadas, são os maias, astecas e incas, e qual a disposição deles no mapa? Pode ser que eu traga, tá certo, para vocês um mapinha numerado, por exemplo, aqui com a letra com o numeral 1. Se aqui for 1, você já sabe, tá certo, que aqui corresponde ao povo asteca, tá? Astecas na região, em grande parte do México, principalmente na cidade do México. Os maias aqui no sul do México e América Central, e os incas na Cordilheira dos Andes, onde está localizado o Equador, onde está localizado o Chile principalmente, tá certo? Pode ser que eu traga letras A, B, C, numeral 1, 2, 3, então você tem que identificar, independentemente da cor, você tem que saber que quem está aqui coladinho com os Estados Unidos são os astecas. Abaixo dos astecas vem os maias, e aqui na América do Sul, aqui ó, nossos hermanos, corresponde aos incas, tá? Não são hermanos porque não estão precisamente somente na Argentina, tá certo? Estão no Chile também, que não faz fronteira com o Brasil, mas os incas foram quem viveram nessa região aqui, mais próxima ao Brasil, tá certo? Astecas nessa mesma ordem, astecas, maias e incas, beleza? Esses são os povos pré-colombianos, e vai ter uma questão com o mapa para você identificar onde eles estão localizados, tá certo? Algumas características desses povos, tá? Eles foram colonizados por espanhóis, por isso são chamados de pré-colombianos, porque foi Colombo quem, entre aspas, descobriu a América, né? Nós já sabemos dessa história, desse babado todinho, tá certo? Então a Espanha vai colonizar aí o território americano em busca de metais preciosos, tá certo? E lá vai encontrar com essas civilizações. A civilização asteca, que estava assim no seu auge, a civilização maia, que já estava em decadência, que inclusive os maias estão envolvidos com o fim do mundo, a questão de um calendário, eles eram muito organizados, e os incas, tá certo? Que vai corresponder aqui
a civilização da Cordilheira dos Andes, tá? Então, bora lá. Características relacionadas aos maias, né? Habitam o sul do México, tá certo? Numa península chamada de Yucatán e partes da América Central, como a Guatemala e Honduras, beleza? Dividiram-se em cidades e estados. Lembra que eu disse a vocês que politicamente esses povos eram bem organizados? Então eles eram divididos em cidades e estados, né? Diferentemente de outros povos que eram aí europeus, né? Diferentes, muito diferentes. Então, os europeus já viviam de uma forma e eles aqui ainda viviam de forma muito parecida com as primeiras civilizações que se desenvolveram lá, tá? Cidades e estados lembra muito Grécia e Roma, né? Cada um ali com as suas regras, com os seus conceitos, mas todos eles cultuavam um único Deus, falavam uma única língua, eles escravizavam outros povos, tá certo? A economia dos maias estava voltado na agricultura de subsistência, né? Ou seja, na sua própria sobrevivência, beleza? Desenvolveram aí um sistema de drenagem, tá? E por de drenagem de água e a prática da coivara, que seria a queima de produtos secos, beleza? E também de desenvolvimento de sementes em ilhas, o que facilitava bastante, tá? Os aspectos aí. A sociedade era estamental e política, ou seja, não se mudava de classe social, tá certo? Eram politeístas, beleza? E eles criam aí o calendário que vai ser famoso até os dias atuais, né? Principalmente em 2012, onde as pessoas de fato acreditavam que o mundo iria se acabar. Essa sociedade, quando os espanhóis chegaram, né? Essa civilização, quando os espanhóis chegaram, já estava em decadência, tá certo? Devido às inúmeras guerras entre as cidades, que eram cidades-estados, ou seja, cada uma tinha sua própria lei, sua própria organização política e elas entravam em conflito entre eles, sem contar que um outro fator que agravou foi o esgotamento das terras férteis, tá certo? Por quê? Porque eles queimavam as terras para plantar, e a gente sabe que a queima ela resolve ali no primeiro momento, mas a partir da segunda, terceira vai empobrecendo o solo e deixando o solo assim bastante prejudicado, tá certo? A civilização asteca, né, era que estava no auge, tá? E vai sofrer bastante aí com a questão da chegada dos espanhóis, porque eles não irão se render, eles irão lutar, irão morrer em grande quantidade, tá certo? Isso vai ser bem traumático, tá? Se estabelecem no Vale do México, em grande parte ali do atual México, tanto é que está localizado, né, resquícios culturais na cidade do México, tá certo? A crença é semelhante aos maias e os incas, porque eram todos politeístas, beleza? Eles tinham ali altas autarquias, né, militares, ou seja, pessoas do grupo militar, eles tinham um exército formado, bem incorporado, tá? Tinham aí elementos religiosos, tá certo, dos povos dominados. Então, assim, eles escravizavam outros povos também. Eles guerrilhavam com outros povos, tá? Quando venciam o território, porque militarmente eram mais fortes, eles escravizavam aquelas pessoas que foram prisioneiras de guerra, tá certo? Exatamente. A economia, assim como os maias, tá? Correspondia à agricultura, tá certo? Subsistência. E era bem interessante porque, assim, eles faziam uma agricultura submersa, né? Eles faziam um sistema que eles plantavam dentro da água, formando ilhas, tá? E essas ilhas eram ligadas através de pontes a outras ilhas, iam formando várias ilhinhas para desenvolver a agricultura, já que a região, né, no México tem uma região que é muito árida, então para se desenvolver a agricultura ali é muito difícil, então eles tiveram essa técnica, tá? Sem contar na drenagem de água também. Eles desenvolveram escritas, né, numérica, tá certo? Faziam sacrifícios aos deuses, as três civilizações, acumulavam ouro e prata,
para os deuses, tá certo? Mas não usavam como os incas. Os incas usavam como moeda de troca. Eles acumulavam para os deuses, entendeu? Eles não tinham a questão de comercializar. Os incas já tinham mais essa pegada da comercialização. A decadência, né? A decadência dos astecas foram, né? Os espanhóis foram em grande quantidade destruídos aí pelas armas espanholas, tá certo? É claro que com o passar do tempo passaram ali a ter decadência na produtividade, né? Pensaram que os colonizadores eram deuses, tá certo? Então, quando eles veem os colonizadores chegando, eles pensam que os colonizadores são deuses e acabam dando ouro, prata, e o colonizador vai fazer a princípio uma aliança, mas depois vai fazer o quê? Matança desses povos, tá certo? Que vai levar aí a sua decadência. Em relação aos povos incas, né, eram chamados filhos do sol, tá? Eles viveram ali na região da Cordilheira dos Andes, construíram cidades muito importantes como Cusco e Machu Picchu. Machu Picchu, que é visitada assim, é uma cidade ruínas agora, né? Mas é visitada em grande quantidade pelos turistas do mundo inteiro, tá certo? O poder estava concentrado nas mãos de uma única pessoa, certo? Então veja que não tinha tipo as cidades-estados, era concentrado, tinha uma política mais centralizada, tá? A economia estava voltada na agricultura irrigada, beleza? E também na criação de animais, principalmente nas montanhas, por conta dos Andes, então eles tinham que aprender a se virar por ali, beleza? Viviam em pequenas comunidades, os Alus, né, cuja liderança pertencia aí aos curacas, né, os nobres. Eles acumulavam metais preciosos que eram usados para os rituais e obras, né? Então veja, tinha também uma questão de circulação de moeda, entre aspas, mas eles usavam para fazer os monumentos, detalhes, essas coisas. Os astecas acumulavam para doar aos deuses, né? Que achavam aquilo bonito e tal, né? Meio que sagrado. Havia uma linguagem escrita, tá certo? A comunicação se dava por nós, os chamados quipus, onde eles faziam toda a contabilidade, né? Na agricultura há um destaque bem interessante para a batata, tá certo? E a decadência desse povo foi quando os espanhóis chegaram, mais uma vez, tá? E acabou ocorrendo uma disputa entre dois irmãos espanhóis, do qual Pizarro soube explorar aí os povos incas de uma forma mais intensa e conquistá-los, né? Então eles acabam entrando em decadência. Com exceção dos maias, os astecas e os incas se perderam graças aí à ganância espanhola, tá? Aquilo que eu falei para vocês, ó, astecas, maias e incas, a localização deles vai cair também, tá certo? Cair sim as características gerais dessas civilizações para que vocês identifiquem quem é quem nessas características, tá certo? Sobre a população americana, né? Vai ter questãozinha também relacionada a isso, certo? Que questões relacionadas a isso? Principalmente ao desenvolvimento socioeconômico das duas Américas. Como assim, professora? Não entendi. É simples. A América anglo-saxônica, onde vai conter apenas dois estados, dois países, que é os Estados Unidos e o Canadá, é considerada uma região desenvolvida, tá certo? Já a América Latina é considerada subdesenvolvida. Então, logo na região anglo-saxônica, tá? Na região anglo-saxônica, nós vamos ter países desenvolvidos, tá certo? Com um alto grau de industrialização, qualidade de vida e outras coisas. Já na América Latina, a gente tem o inverso, que apresenta subdesenvolvimento, não é isso? Então, nós vamos ter aí países que ainda apresentam problemas sociais muito grandes, tá certo? E isso faz com que muitas pessoas procurem os Estados Unidos e o Canadá, que são países desenvolvidos.
desenvolvidos. Em relação à regionalização, vai cair, tá certo, pedindo as regionalizações da América anglo-saxônica e latina e América do Norte, América Central e América do Sul. Vai ser isso que vai cair. Em relação à questão do México, professora, veja, o México, senhores, é um país o que latino-americano, tá? Subdesenvolvido. Porém, o México está na América do Norte. Por quê? Graças ao NAFTA, que vai ser aí o bloco econômico forte na América do Norte. É o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. E o bloco econômico forte, se ligar nessa informação, porque tem uma questão pedindo isso, e na América do Sul é o Mercosul, beleza? Então, o Mercosul na América do Sul e o NAFTA na América do Norte. E o México está entre a América Latina e a América do Norte. Ele faz parte da América do Norte porque faz parte do NAFTA, tá certo? E faz parte da América Latina porque é um país de origem latina que foi colonizado pelos espanhóis. Já os anglo-saxões, ingleses, estadunidenses e canadenses foram aí colonizados por ingleses, o que os torna anglo-saxões, beleza? Deu para compreender direitinho aí essa divisão, essa separação. Então, em suma, né, o que vai cair basicamente é isso, tá certo? Características referentes às civilizações pré-colombianas. Quais são as civilizações pré-colombianas, tá certo? Vai ter uma questão relacionada ao desenvolvimento e subdesenvolvimento presente na América, tá? América anglo-saxônica é desenvolvida, América Latina é subdesenvolvida, desenvolvida Estados Unidos e Canadá, que vai apresentar um alto grau de industrialização, beleza? A questão aí do México e focar no NAFTA, que corresponde à América do Norte, NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que é a razão pela qual o México está na América do Norte, tá certo? E o Mercosul, que corresponde aí ao maior bloco econômico do sul do nosso continente, tá certo? No mais, acabou a nossa revisão, tá certo, senhores? Espero que vocês estudem bem muito e tirem aquele notão, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!